tema de hoje é sobre o grande filósofo, matemático, pensador francês René Descartes. Descartes. Chamo Descartes. Sempre fui uma grande defensora de Descartes. Um tempo onde meus amigos gostavam, não sei, de se xingar de cartesianos, dizer são cartesianos. Eu sempre defendi muito Descartes. Tem os meus motivos e ele também tem os motivos dele. Descartes nasceu no ano de 1596 em La Reine, em Touraine. Não tenho certeza da pronúncia, mas é isso aí. Era ariano, de 31 de março, um dia depois de Carolina Santana, uma coisa importante. E era um menino mimado. Conta a biografia de Descartes que ele tinha uma saúde frágil. Sua mãe morreu quando ele era muito pequeno, o pai era muito rico, não tinha tempo. Ele foi criado com muitos mimos, muitas babagens, ele dizia uma afeminada. Estudava, não tinha nada para fazer, não podia correr porque ele tinha problema de respiração, não podia brincar com as outras crianças porque ele era frágil, aí ele estudava. Ficava lá, os livros dele, lendo, teve muitos professores, muitos padres, foi de várias escolas, estudou muito. Estudou, onde ele surtou. Não, porque é preciso dizer. Descartes surtou, teve um surto. Um dia ele dormiu, teve um sonho estranho, onde ele elaborava um plano que ia mudar o mundo, mas ele acordou, como acontece muito quando a gente acorda de sonhos, a gente não lembra direito o que estava acontecendo, tudo muito confuso. Aí Descartes parou tudo que ele estava fazendo. E o que Descartes estava fazendo? Você deve estar se perguntando. A verdade é que Descartes não sabia o que ele estava fazendo. Ele estudou, muito a contragosto, porque herdara os negócios da família, se tornou um advogado, bacharel em direito, jamais exerceu a profissão, nunca foi um advogado. Farto do mundo da jurisprudência, ele achou que queria ser soldado. Alistou-se no exército, chegou lá, achou que tudo aquilo não tinha muito a ver com ele, era todo mundo muito bruto, todo mundo muito agressivo. Ele se sentia mais, dizem os biógrafos, um espectador do que de fato um soldado. Também abandonou o exército. Foi justamente por essa época que ele teve o tal do sonho de Descartes. Ele teve esse sonho, aí ele pensou, não, tem alguma coisa que eu preciso descobrir, que eu não sei ainda o que é. Aí ele falou, não, eu vou por partes, porque devia isso é coisa de Jack, mas isso é coisa de Descartes, do boi vale remédio. Aí ele falou, vou criar umas regras para mim mesmo, para nortear o meu espírito, para alcançar esse conhecimento que está em algum lugar no mundo ou dentro de mim, que eu preciso encontrar, que eu preciso alcançar. Aí pensou, procurava lugares quentes, não fui francês, tinha muito dinheiro, não precisava de fato trabalhar. Aí ele criou a primeira regra simples, que era cumprir os costumes do país no qual ele estava. Cumprir as regras, os lugares onde ele se encontrava. E assim Descartes criou a primeira regra, que a gente pode traduzir como eu não quero problemas com os homens da lei. Ele não queria problema com a lei, tinha que acreditar em Deus, ele acreditava, tinha que dizer isso, ele dizia, se fosse preciso, no que ele não queria problema. Queria pensar, poder até chegar nas outras regras. Assim ele chegou naquela que eu julgo a grande regra de Descartes, que me faz ter profunda admiração pelo filósofo francês,
segunda regra maravilhosa que diz que ele decidiu ser tão firme e resoluto nas decisões dele que ele jamais fraquejaria por fracas razões, jamais vacilaria por fracas razões. E tendo tomado um caminho, ele seguiria nele tão reto como se aquele duvidoso caminho fosse o caminho mais acertado. E dizia mais: perdido no meio da floresta, não erre de um lado para o outro com o risco de jamais sair do lugar. Siga sempre o caminho reto, porque não importa aonde você vai chegar, com certeza é um lugar melhor do que estar perdido no meio da floresta. Perdi uma sensibilidade fantástica, incrível. Perdido no meio da floresta, realmente seguiu o caminho reto. E assim ele chegou à terceira conclusão. Essa é difícil, é que eu nunca me lembro. Vencer a si próprio. Vencer a si próprio, vencer as suas vontades. Descartes decidiu que ele tinha que vencer as vontades dele mesmo. E traduziu isso numa brilhante metáfora, onde ele dizia que o homem não pode deixar que os seus desejos sejam maiores do que as suas capacidades. O que quer dizer que eu jamais, segundo palavras do próprio René, jamais devo desejar ter o reino da China, se não sou chinês, não vivo na China, não falo o idioma daquele povo, porque assim eu poupo-me de uma angústia que jamais será sanada. Deve ser por isso que dizem que ele é tão cartesiano. Então era a terceira regra: vencer antes a si próprio e não deixar que os desejos o façam sucumbir. Acima de toda essa autoconcentração, todo esse autocontrole, Descartes chega na quarta regra, que é uma regra fantástica, que é uma regra que diz muito sobre a personalidade desse filósofo. Gostava muito de pensar, de ficar pensando, como são a maioria dos filósofos, eu gosto muito de horas, pensando embaixo de árvores, sobre nuvens, ondas, praias. Foi boa inspiração dos filósofos. Descartes, depois de muito escolher que trabalho ele exerceria, era a quarta regra que ele ia criar para ele mesmo, ele decidiu que ele ia continuar fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, ou seja, não trabalhar em nada e continuar pensando, formulando e buscando as suas teorias. E o sonho de Descartes, o plano de Descartes continuava se repetindo, e uma angústia começou a tomar conta dele, e ele foi estudar matemática. Estudar matemática para aliviar a angústia dele. Mas estudou matemática, estudou muita matemática, muita regra. Antes de chegar lá. Muita gente só sabe uma única frase de Descartes, que é a frase realmente que o tornou célebre, talvez até mais do que o plano cartesiano, que ressignificou toda a ciência, que é penso, logo existo. Fora de contexto, essa frase, alguém pode perguntar: e aí? O que isso quer dizer? Contextualizemos a frase de Descartes. Ele decidiu que ele não ia acreditar mais em nada. Tudo que tinham ensinado para ele, tudo que os professores tinham dito para ele, era possível de estar errado e que era preciso formular todas as verdades novamente a fim de encontrar as verdades que fossem mais adequadas para a descoberta e desenvolvimento do seu plano misterioso. Então ele disse que ia negar tudo e que ia começar a afirmar as coisas a partir de uma primeira verdade, assim ele ia desenvolver outras verdades por passos até que tudo que ele tivesse pensado fosse somas de verdades. Somas de verdade. Era o que buscava Descartes. Aí ele pensou e aí ele viu que a única coisa que ele podia deduzir que era real eram os pensamentos dele, porque ele não parava de pensar, vários pensamentos, milhares de pensamentos, ele não podia duvidar que ele tinha pensamentos. Então ele decidiu aceitar que ele tinha pensamentos. Então eu penso. Então eu existo. Muito boa dedução. Ele disse: eu penso,
então eu existo. Porque eu estou aqui, eu estou me sentindo, as outras pessoas me veem, e aí vem todo esse contexto de existência. Então ele pôde constatar, né, muito primariamente, a primeira grande constatação de Descartes é que ele existia. Que bom, muito bom Descartes ter chegado a essa conclusão, com o risco de toda a ciência moderna estar comprometida caso Descartes resolvesse achar que ele não existia, que os pensamentos dele não existiam e que logo ele não precisava fazer nada, porque não existia. Isso não aconteceu. O Descartes seguiu, inventou a geometria analítica, as coordenadas e descobriu o plano cartesiano. Fantástico. Plano cartesiano. O plano cartesiano, que monstro. Quando o plano de Descartes ficou pronto, como acontece com muitos pensadores, ninguém entendeu direito para que aquele plano servia. Com o passar dos anos, muitos estudos, muitas provas, teorias de triângulos, demonstrações físicas de que tudo aquilo estava muito certo, muitas publicações, muitos aplausos, muitos simpósios, convites de reis, prêmios reais, Descartes ficou muito reconhecido como um grande professor, um grande filósofo, um grande estudioso, um revolucionário. Muitas coisas foram criadas na matemática, tal como a conhecemos hoje, só o é por conta do plano que resultou do surto de Descartes de não acreditar em nada, e nem que ele existia. Aí, quando ele estava no meio disso tudo, continuava sendo uma pessoa frágil, uma pessoa muito frágil, uma saúde sempre debilitada, ele dizia, não, prefiro os quartos aquecidos. Ai, a rainha resolveu que queria porque queria um curso de filosofia com o próprio Descartes. Descartes relutou, mas sabe como são as rainhas quando elas querem, mandam carruagem e baús de ouro, todas aquelas coisas. Descartes acabou indo, cedendo. O clima muito frio do lugar onde a rainha se encontrava foi debilitando o pulmão e Descartes morreu indo dar uma aula de filosofia. As pessoas condenam muito Descartes, mas eu acho fantástico algumas edições do grande que Descartes, qual era a mensagem, o que foi que ele descobriu? Ele descobriu que é preciso, para encontrar uma verdade, juntar coisas que, se não são verdadeiras fora do contexto, são verdadeiras dentro de um sistema de pensamentos e que é preciso encaixar as peças num quebra-cabeça. Então, cada ideia é um grande quebra-cabeça, cada teorema é um grande quebra-cabeça, composto de pequenas peças que têm a ver, porque imagine, você chega na loja e você compra um quebra-cabeça que tem a imagem de uma borboleta, uma linda borboleta azul, na capa do quebra-cabeça. Quando você chega, na verdade, é uma lagartixa. O desenho que o seu quebra-cabeça vai mostrar, um erro na fábrica, a lagartixa